Olá, queridos irmãos, dia 12 de julho de 2020. Eu quero saudá-lo com muita alegria. E por que eu faço sempre questão de dizer a data? Porque temos a oportunidade de estarmos mais um dia juntos e porque também o tempo está avançando. Isso é uma forma também de você avaliar que o tempo não retrocede, ele só continua, ele só vai adiante, só vai à frente. É a metade do ano de 2020 e a nossa história está em curso. E há aí uma tarefa grande que nós temos, que há tempo havemos de cumprir. E esta tarefa, contrária ao que muitos imaginam, ela é a tarefa de nós conhecermos o nosso Pai, nos identificarmos como filhos e nós podemos viver. Quando muitos estão fazendo da sua vida um tormento, estão morrendo em vida, estão matando o seu tempo. Então, para que nós conheçamos, para que nós entendamos o significado da vida e o quanto é importante viver, o quanto é importante existir, então nós precisamos nos adiantar para conhecer todas essas maravilhas. Louvado, bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho sempre pessoas que entram e eu não estou saudando, além daqueles do ministério, que já fazem parte da Igreja Evangélica, Ministério Tempo de Unção, outros também aparecem, estão ali sempre dando um oi, ou às vezes assistem o vídeo gravado no YouTube depois até. Entre eles está lá a irmã Rose da Paraíba, João Pessoa, também a irmã Rose Ivanque ali de Curitiba, Paraná, também a irmã Jéssica lá, com o irmão Davi, de Soledade, Rio Grande do Sul, e por aí adiante tem pessoas em diversos lugares. Que Deus os abençoe a todos, meus queridos irmãos. Que nós possamos nos integrar nesse momento e no mesmo esforço, nós possamos avançar no dia de hoje para o conhecimento da nossa vida com o Senhor e tentando também compreender o que muitos só estão sofrendo. Não entendem por que sofrem, não entendem o motivo do seu sofrimento e não entendem por que não são felizes. Então, o hoje é mais um passo que nós daremos no sentido de buscarmos a nossa identidade com Deus, nossa proximidade com o autor e consumador de tudo, que por vezes dá a impressão de que não nos ama, que por vezes dá a impressão de que nos esqueceu, ou até que nos discrimina. A nossa ignorância, a nossa ausência de conhecimento dele, de intimidade com ele, faz pensar esse tipo de coisa. E por isso nós vamos caminhar agora um pouco mais com o auxílio da Bíblia para ver se nós nos aproximamos do Senhor e transformamos nossa vida. Aleluia. Por isso eu quero estar apresentando você agora em oração e quero que Deus te abençoe, você e a sua casa grandemente. Senhor Deus Todo-Poderoso, momento esse para nós, Senhor, especialíssimo, porque tanto as pessoas que já entraram agora nesse circuito, agora junto nesse canal, quantos que irão orar depois, irão assistir depois, ouvir depois, todos irmanados, no mesma intenção de amor. Pedimos agora ao Senhor que nos dê entendimento, que o Senhor nos abençoe. Aquele que está doente, enfermo, triste, aquele que está necessitado, aquele que está perseguido, aquele que está infeliz, aquele que não conhece de Ti, e todos os demais que, pela diversidade de problemas, podem agora também manifestar-se o seu pedido, aquele que no seu coração está trazendo agora também o pedido, Pai, me ajude, por favor, ou mesmo que não seja ouvido, o Senhor sabe das suas necessidades, que sejam atendidas, meu Senhor. Estamos diante de vós neste momento para sermos abençoados e para também, Senhor, compreendermos mais de como, Senhor, como acontecem essas bênçãos, como acontece o fato quando sou abençoado, por que sou, por que não sou, enfim, Senhor, tudo o que nós necessitamos saber. Que agora Teu Espírito Santo tenha liberdade de trazer bálsamo, remédio, e trazer agora a cura, o livramento, trazer agora o esclarecimento, a sabedoria que vem do alto,
e trazer, Senhor, o perdão e tudo que nós necessitamos para que nos aproximemos mais desta verdade do Deus que nos ama, o Deus eterno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero convidá-lo, querido irmão, num assunto hoje que nós vamos abordar. Eu quero trazer dentro da palavra do Senhor, na primeira carta, na primeira epístola universal do apóstolo São João, eu quero trazer no capítulo 4 uma menção que ele faz, para que possamos argumentar este nosso momento, e o momento que a humanidade tem vivido, que o homem está vivendo agora, o homem de um modo geral, quero dizer, representando o homem, né? A cabeça do homem, o pensamento do homem, as intenções dele, as dúvidas dele. Então, como que não de forma soberba, mas respondendo a algumas indagações, que por vezes nós temos dificuldade de compreender. Temos uma dúvida dentro de nós, uma insegurança e não sabemos como avançar. Há coisas tenebrosas, às vezes, que nós pensamos. Há coisas medonhas, há sentimentos tão contrários dentro de nós que por vezes nós não ousamos nem contar às pessoas mais chegadas. Às vezes temos medo de nós mesmos. Então, quando isso acontece, meu querido, você é ser humano como eu, como todos nós, na mesma condição humana, suscetíveis a todos os ataques do inimigo e todas as vicissitudes da vida. É importante que nós saibamos que a nossa natureza humana, por mais terrível que possa parecer medonha, ela encontra o seu descanso, a sua paz, ela encontra a resposta no Senhor. Nós não estamos sós e nem abandonados e tampouco somos órfãos. Então, não é o sentimento que você tem de você, ou a percepção que você tem da vida ali que vai, na verdade, a vontade que você tem de resolver, a vontade que você tem de se aproximar. Pergunte, há um Pai sim, há um Deus Todo-Poderoso. Talvez você não tenha encontrado resposta no mundo e certamente não vai encontrar para muitas coisas você vai encontrar ali uma direção. Mas a resposta verdadeira, a verdadeira direção, esta só está naquele que criou, no Deus Todo-Poderoso. Por mais que o mundo tente oferecer um conforto, uma segurança a você, na verdade, sem Deus não há nada, porque Deus é o Criador de tudo e de todos e nos ama e quer que nós saibamos disso, quer nos explicar isso. Então, vamos nos aproximar, meu querido. Vamos tratar esse assunto para que nós possamos dar sequência à nossa vida com o propósito de Deus nela. Sim, porque se você nunca abrir a Bíblia, se você nunca resolver meditar ou buscar Deus, ainda assim você vai viver por um tempo, o tempo que o Senhor permitir que você viva, até se você tornar-se completamente alheio à palavra de Deus, completamente, você desejar não conhecer nada a respeito de Deus, ainda assim você terá vida. Agora, a condição de vida que você tem, a forma com que você vai viver e aonde você vai chegar, isso é que vai ser determinante. Então, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a proximidade com o Senhor para estarmos em harmonia com o nosso tempo, com a felicidade, com o bem-estar, sabendo que Deus nos ama e quer o nosso bem. E também para que preparemos o próximo passo, porque não ficaremos aqui na terra eternamente, não é esse o propósito de Deus. Então, tudo para nós vem no sentido de descobrirmos os propósitos de Deus, aonde estão ali guardados os mistérios da vida, tá certo? Não fique divagando, não perca o seu precioso tempo, não coloque uma ruga mais no seu rosto de forma desnecessária, não perca um minuto mais de sono, busca o Senhor anseia te contar tudo, é o pai que quer mostrar para o filho, quer falar com o filho. Agora nós vamos conversar com ele, com licença. Ele vai estar conversando conosco e nós com ele. Primeiro São João, capítulo 4, versículo 10. E nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Vou repetir. Nisto está a caridade, ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Senhor, eu já apresentei agora os irmãos que já entraram e entrarão e tomarão contato com esta gravação, com este vídeo. Mas agora, Senhor, eu
eu os apresento as suas necessidades. Eu apresento aquilo que está no âmago de cada um, no seu coração, os seus temores, suas inseguranças. Eu apresento agora os seus desejos, eu apresento suas desilusões, as suas dores, seus sofrimentos, as suas angústias, oh meu Deus, os seus medos, as suas fobias. Eu apresento agora também o coração, Senhor, que te pertence, o coração que também há amor. Eu também apresento, Senhor, a cada um no seu íntimo, criado por ti, meu Senhor. Somos filhos da luz. Assim, para que o Senhor agora nos direcione através desta palavra e como teu Espírito Santo assim aprover, que seja para nós o que está reservado para estes que agora participamos deste momento maravilhoso, abençoado, santo, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Irmão querido, cada minuto da nossa vida é determinante. Cada minuto ele é extraordinário. Agora mesmo, nós conversando, maravilhas podem estar acontecendo, aleluia, entre a nossa vida agora, atual, e os minutos em relação ao Senhor. São frações de segundo, onde tudo se transforma. Sua vida, creia verdadeiramente, sua vida pode ser transformada em uma dessas frações de segundo de uma maneira extraordinária. Então nós temos, como já falamos em pregação antiga, já anteriores, há elementos que nos ajudam a isso. E o cristão, ele tem, então, como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, então já nos disse, nós precisamos de fé, de amor e de esperança. Agora, diz ele, prevalece o amor. E aqui, com São João, o apóstolo do amor, aquele predileto do Senhor Jesus, ele nos fala também que está o amor, a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação para os nossos pecados. Então agora vamos discorrer a respeito de uma coisa que nós encontramos muito hoje. Meus irmãos, é alarmante para nós, pelo menos que já conhecemos a palavra, para nós que tivemos a oportunidade dessa transformação com o Senhor, esse contato com a Bíblia Sagrada, esse contato com as coisas de Deus, é alarmante para nós saber a resistência que o homem atual tem de aceitar a Deus. A dificuldade que o homem hoje enfrenta consigo mesmo de assimilar, de receber a Deus, de estar com Deus, de aceitar a palavra do Senhor, de podermos... Aqui, meus irmãos, pode trazer o microfone. Meus irmãos, eu vou interromper um pouquinho porque faltou um microfone. Pode buscar, pode. Vai lá. Minha esposa vai estar buscando o microfone aqui. É para dar maior qualidade a você. Nosso dia é bem corrido, queridos irmãos, e por vezes nós arrumamos tudo assim a toque de caixa, porque nosso trabalho não é brincadeira. Ele é o tempo todo, nós estamos diretamente ligados com as coisas de Deus, com as nossas obrigações, que inclui aí. E o tempo ele é fundamental para nós. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. Esperamos agora que haja... Vamos ver. Aqui. Ela já está acertando para que você tenha... Glória a Deus. Espero que agora já esteja tudo normal, tudo certo. Eu estava comentando então, meus queridos irmãos, que é uma coisa assim extraordinária a resistência que o homem tem em aceitar a Deus. E o homem moderno, que já em posse de muito conhecimento, parece que no passar do tempo ele tem conseguido atrapalhar esse entendimento, ele tem conseguido complicar esta proximidade. Ele tem feito da história, da verdade, da sua história, do caminho a percorrer, um caminho confuso, um caminho de muitas dúvidas, um caminho de percalços, então, onde ele mesmo tem patrocinado isso.
Parece hoje algo moderno, bonito, parece hoje algo top, que as pessoas discordem de tudo, discordem, simplesmente discordem. E nós temos ouvido e temos visto coisas relativas a Deus, de pessoas que condicionam a sua vida no sentido de termos que provar a existência ou não de Deus, as coisas ou não de Deus. E estamos perdendo um tempo tremendo em nossas vidas, não nós que viemos justamente para ensinar a palavra, para trazermos as pessoas ao conhecimento do Senhor, mas nós, que eu digo de modo geral, atrasamos a nossa felicidade, porque enquanto você não resolve isso, você não é feliz. Então, enquanto você está na resistência, enquanto você está na retaguarda, enquanto você está ali espírito armado, você está combatendo contra o Evangelho, então você está parado, você não está evoluindo. A pseudo-ideia que você tem de que isto é segurança, de que você é inteligente, que você... isso tudo é uma perda de tempo tremenda, meu querido irmão. Então hoje nós vemos combates aí terríveis a respeito de quem é e quem não é, de igrejas, entre igrejas, e parece que tem que haver um mix ofertado a cada um para que possa convencer as pessoas a estarem dentro da palavra de Deus ou em determinadas igrejas. Então hoje o número de igrejas que existe é muito grande e o número de pessoas indecisas que está leiloando a sua condição é vergonhoso. As pessoas querem a comprovação, as pessoas querem cada dia mais com perguntas estapafúrdias, estabelecer um parâmetro seguro para que elas possam dizer, agora sim, agora eu vou entrar nessa igreja, agora eu vou seguir a Deus. Então o homem tem complicado. Algumas igrejas simulando ali uma unção, uma santidade muito grande, como um operar de Deus extraordinário através de pessoas, de homens, e outras se chafurdando cada dia mais em estudo e ensino. E estamos aí entre o que estuda e não tem unção, entre o que a pseudo tem unção e não estuda e duvida-se a sua unção, e no meio de tudo temos um rebanho que incrédulo, um rebanho que está cada dia mais em dúvida em relação a tudo, e pior, eles usam o homem, eles usam o que está acontecendo para não se aproximar do Evangelho, como se isto fosse uma vantagem. Como se fosse uma vantagem estar longe de Deus. Olha, você pode ter aceita a religião que for, qualquer coisa que você seja, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Deus. Alguém criou tudo isso, meu querido. Não interessa você conhecer o Criador disso, não interessa você ter uma linguagem com Ele, não interessa você ter um norte de vida. Sim, mas tem que provar você isso. Isso tem que trazer você ali, provar você de que tudo isso, entender onde está toda a mecânica desse mundo atual, onde primeiro a igreja tem que provar que ela segue verdadeiramente a Deus, depois que ela é honesta, depois que até as pessoas querem, até a prova de que suas contribuições vão em lugares corretos e tudo, enfim, é toda uma, como é que eu posso dizer, há toda uma preparação, há todo um trabalho, há toda uma burocracia que nunca torna execuível. Quer dizer, você faz parte de um processo de dúvida para comprovação, para que você possa ingressar. O quanto você é importante. Você tem que me confirmar, me garantir. Se falar de Deus simplesmente não adianta. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Isso é muito filosófico, isso é profundo. Então eu vou tentar abreviar um pouco. A palavra de Deus, que nós lemos, a Bíblia, ela foi feita, na verdade, para nós que não cremos. A palavra de Deus, em verdade, esta Bíblia que nós estamos usando, ou as Bíblias que nós fazemos uso, foi feita exatamente para o homem ter a comprovação de Deus, ou ele se aproximar de Deus. Devido ao quê? Devido à sua teimosia, devido às suas escolhas equivocadas, devido às suas dúvidas. Então, é para aquele que não crê. A bem da verdade é isso. Então, vamos testar isso. Vamos fazer um exercício. O primeiro homem que veio ao mundo, que Deus criou, ele tinha algum manual? Ele tinha algum livro? Ele tinha algum informativo? Ou ele e Deus presente? Era ele e o Senhor presente.
Então o Senhor criou-nos, ou criou o homem, para servi-lo. E aqui existe uma confusão entre servir a Deus e ser empregado. Porque servir a Deus significa uma relação íntima, quer dizer, eu criei você, meu filho, e você me dá conta, porque você é meu filho. Então nisso está a nossa relação com Deus. Mas o homem então precipitou-se, seguiu a mulher, acabou pecando e acabou perdendo essa condição e passou a ter então dores e trabalho para toda a vida. Então nisso mostra que a partir de então o homem agora precisa de leis, o homem precisa agora de uma direção. Alguém vai ter que explicar para o homem, mas vamos voltar ainda um pouquinho mais. Então quando você, agora preste atenção, quando você, relacionando-se com as coisas de Deus, quando você comete um pequeno erro, um pequeno deslize, quando você não pergunta a Deus, quando você não tem intimidade com o Senhor, você não pergunta, você faz por conta. O homem, quando tentou andar por conta, o que Adão fez? Ele fez aliança com o pecado, ele pecou, ele caiu na armadilha e pagou um preço alto por isso. Então, quando o homem não pergunta a Deus e acha que aquilo é uma falha pequena, que na verdade ele já conhece, ele conta com o coração de Deus, ele conta com o favor de Deus. Deus é meu amigo, ele está aqui, esse homem, ele nem sei se ele usava esse termo, mas é meu amigo, eu estou vendo ele, está aqui, ele conversa comigo, sei que ele me criou, então não existe alguém mais íntimo de Deus do que eu. Poderia então pensar. E é assim que nós, assim como Adão estava errado, assim não é como nós pensamos. Nós nos achamos tão santos de que nós estamos fazendo coisa errada, dizendo, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe a minha intenção, Deus sabe o que eu faço, ou Deus sabe o que está no meu interior, eu estou agindo assim hoje, mas Deus sabe que... Então, nós contamos com uma coisa, esquecemos que assim se valeu Adão também daquela relação que tinha com o seu Criador, só que uma diferença, nós somos hoje em bilhões de pessoas, e Adão era só ele, Deus, até chegar a sua companheira. Então perceba que ele tinha muito mais motivo para pensar nisso, nessa relação de intimidade, do que nós. Nós estamos muito equivocados. E cada vez que nós não perguntamos a Deus, cada vez que nós nos recusamos a falar com Ele, então nós vamos ter que aprender em algum lugar. Então nisso, pela condição do homem, vulnerável, suscetível, pela instabilidade do homem, pela inconstância do homem, precisou então Deus contar as coisas para ele. Precisou Deus notificar, precisou Deus criar então o estatuto, criar mandamentos para o homem, porque ele não entendia que ele deveria perguntar a Deus, que ele não foi criado do nada, que ele deveria agradar o seu pai, que ele deveria manter essa relação. E por esta relação, isso é melindrando, e você vai ver no Antigo Testamento, sucessivas quedas, sucessivos desgastes da relação humana com Deus, que então Deus precisou trazer mandamentos para explicar, meu filho, você vai estar sempre contra mim, meu filho, você está nadando contra a maré, meu filho, você está dando murro em ponta de faca, meu filho, você está se machucando sem necessidade, meu filho, o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo? Por que você não aceita o meu amor? Por que eu tenho que estar chamando a atenção de você direto? Por que eu sempre tenho que estar te colocando de castigo? Por que você tem que estar sempre na disciplina? Por que você não permite-se ser livre? Por que você não me escolhe, não tem intimidade comigo? Por que você tem intimidade com o pecado? Por que você prefere mais aquele lado pernicioso do que você está comigo? Então, nisso, o Senhor começou a criar e colocou para nós, porque esses livros e tudo o que ele contém, e ele é inspiração da verdade, e tudo que ele aqui está escrito é fiel e digno de confiança, nós precisamos aprendermos através dele a nossa relação com Deus, que foi perdida durante o tempo. Então, pessoas hoje têm medo de religião, pessoas hoje duvidam de religião, porque, na verdade, a religião, ela compromete sim. A religião, ela estraga muita coisa sim. A religião, ela destrói muita coisa sim. Mas a relação com Deus, não.
Mas eu vou dizer por que isso. Agora, mas, reverendo, você está dizendo para não ter religião? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Adão resolveu ir pela sua cabeça, ele fez errado. Assim também quando o homem tomou a palavra de Deus e procurou ir pela cabeça sua, quando o homem pegou o projeto, quando ele pegou a palavra de Deus e resolveu transformar, então ali sim é que ele complicou a situação. Mas agora o homem vinha sucessivamente andando, caminhando e sofrendo e desgastando a sua relação com Deus. Então daí o Senhor envia Abraão para falar de um único Deus. Vamos voltar agora porque vamos explicar como são as coisas. Depois, mais tarde, Moisés trouxe os mandamentos. Mas agora o Senhor diz, o amor não complique. Jesus vem agora, há 2000 anos atrás, dizendo, não complique, não complique. Eu estou aqui para mostrar o amor do nosso Pai. O amor do Pai que te ama, mesmo que você não o ame. Então Jesus está falando conosco de uma forma categórica, mesmo que nós não o amemos. Mas ele mostra o seu amor dando o seu filho por nós. Então esse filho vem mostrar o amor de Deus para nós e vem mostrar, não complique a situação, ame, não complique a situação, não, eu vou perdoar seus pecados, eu vou perdoar toda essa ofensa, recomece. Mas o homem não consegue isso. O homem quer ser dono da palavra. O homem pega uma palavra que é instrução e resolve fazer dela um negócio. O homem resolve agora pegar as palavras até nas traduções, até nas traduções históricas que houveram. Lá, sabe-se quanto foi fiel. O homem então deu lado para a coisa e juntou isso. E o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, sabia desta natureza, desta condição do homem que iria tentar perverter até os escritos mais sagrados. Então o Senhor diz, agora guarda no teu coração. Não é mais escrito em pedra, mas guarda no teu coração. E o Senhor chega e enfatiza o amor. Deus é amor. O Deus é nosso Pai. E Ele nos ama, Ele é justo. Então guarde isso. Porque amanhã aparecerão os teólogos, amanhã aparecerão os muitos estudiosos. E não que isso seja errado, mas eles vão versar em coisas profundas, e eles vão trabalhar uma história que é somente para um meio acadêmico, somente para um meio que vão se tornar uma elite, e você vai dizer, meu Deus, isto é a religião. Então eles tornaram uma religião. Agora, por outro lado, vão aparecer outros na emoção, e é exatamente o que está acontecendo hoje. Ou você vê um pessoal na emoção, um pessoal falando que Deus está agindo por ele, e não conhece a palavra, nada. Às vezes fala algumas coisas, então você vai conhecer outros que conhecem demais. Então você fica perdido. Mas o Senhor Jesus, Ele sabia e sabe, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre, eternamente. Ele sabe aonde o homem é capaz. O egoísmo do homem, que isso é histórico. O homem quer para si a honra, o homem quer para si a divindade, o homem quer para si também o poder ou a autoridade. O homem quer autoridade de dizer quem deve fazer, em que tempo fazer. Tristemente vemos isso em igrejas, onde há igrejas que dizem, não, nós demitimos pastor, nós transferimos pastores, nós fazemos isso, fazemos aquilo, nada se faz sem que uma comissão faça. Ele fica tão enriquecido, tão envaidecido disso. E pessoas precisam disso. Pessoas entram na igreja e atuam nos vários departamentos, alguns administrativos, outro na elite, outro no conselho, mas eles têm que dar a palavra final. Aquilo é santo, aquilo é esperado. Ele nunca vai pregar, ele nunca vai falar, ele nunca vai ter testemunho da sua vida, mas ele tem autoridade para lhe resolver e para mexer nisso ou mexer naquilo. E assim começaram os concílios também. Então hoje é natural que muitas pessoas estejam perdidas. É natural que pessoas, quando forem, se tiverem que chegar a Deus, tiverem que filtrar por religiões, é natural que elas vão ficar assustadas, porque nós ficamos assustados. Nós ficamos assustados com o que as pessoas estão dizendo hoje em nome de Deus, estão fazendo em nome do Senhor. E isso, inegavelmente, se você ligar uma televisão, se você sair e entrar na primeira igreja que aparecer, você vai ver isso.
Você vai ver assim disparates ou diferenças que não deveriam haver se é o mesmo povo de Deus. Por que tanta diferença? Porque cada um resolveu impingir o seu pensamento, a sua lógica, o seu racionalismo. E hoje nós temos o quê? Temos pessoas já formadas, temos pessoas inteligentíssimas que não conseguem render-se ao Evangelho. Não conseguem se deixar tocar. Dizer, por quê? Criar um sistema de segurança, criar uma blindagem, tentando se proteger, e estão extremamente erradas, estão profundamente erradas, mas criaram aquilo e se isolam de Deus. Elas não percebem que o maior mal que elas estão fazendo é se isolar de Deus. E pior, quando você pensa, mas Deus conhece meu coração, é verdade, claro que sim, mas Deus conhecia também o coração de Adão e não impediu que ele deixasse Adão expor aquilo que estava no seu coração, a sua fraqueza. Então, assim, querido irmão, não se guarde nisso, porque todo aquele que acusa uma igreja, ou acusa todas as igrejas, ou acusa toda a religião de alguma falha, ou de muitas falhas, e quer com razão ou não, ele comete um erro terrível que é se guardar em si e fazer seu próprio julgamento e achar que está tudo certo. Então eu vou dizer a você, não faça isso, não faça isso. Jesus chegou, explicou, mostrou, nos falou, e não só para aqueles que estavam naquele tempo, mas para nós agora que vivemos esse momento conturbado, em que todo mundo resolve entender tudo, em que todo mundo resolve se fazer de autoridade, em que todo mundo, mas ele diz, não, meu filho, não é o muito estudar, não, meu filho, também não é a ignorância, não, meu filho, é o amor. Então quando você encontra essa situação, e quando você encontra pessoas puxando, o que tem inteligência puxa para lá, o que tem anos de experiência puxa para a experiência, o que tem, cada qual puxa para um lado, esse é o ser humano. Este é o ser humano. E você vai ver tipificado isso nos muitos erros que ele cometeu durante toda a vida. E agora querendo a sua razão. Quando a igreja diz que quero trazer você para mim pela a razão que eu tenho, porque não existe isso. Isso é meramente uma discussão humana. O que a igreja deve produzir é felicidade, é intimidade com Deus. Então no céu, no reino dos céus, haverá a Bíblia. Me conta, você vai levar a tua Bíblia surrada, que você tem orgulho de estar toda marcada, toda ela assinalada, usada. Você vai levar a coleção de Bíblias que você tem nas diversas versões, você vai levar ela contigo, você vai colocar como faraó também na tumba ou no seu caixão as Bíblias preferidas tuas, a tua coleção de conhecimento. É isso, você viu que tem alguma serventia isso, agora no reino, na nova morada tua? Então não é isso que Jesus está falando. Não é desta luta humana, dessa perda de tempo, estamos sendo enganados. Você está sendo levado agora para o campo da dúvida, da insegurança, aonde é fácil acusar igrejas, aonde é fácil acusar agora processos que são humanos, para você não se entregar a Deus, e você está erradíssimo, você está completamente equivocado. Quem faz isso? Porque isso é uma artimanha do inimigo, para que você não venha se entregar, porque em você buscando o Senhor, Ele vai responder você. Eu tive experiências em igrejas terríveis. Eu tive, vou falar bem a verdade para vocês. Eu tive experiências que amargas, me desiludi, e eu nunca me afastei de Deus. Nunca. Porque eu entendi, aquilo é do homem. E aquele homem, ele não vai atrapalhar o meu roteiro com Deus, a minha rota com o Senhor, o meu caminho com o Senhor. Agora o fraco, ele usa tudo como argumento. Tudo como argumento. E ele resolve então transgredir tudo que ele acha, e ele acha que ele é o dono da verdade, mesmo não tendo um conhecimento com Deus. Então, o que acontece é que eu escolhi meu caminho, e o que busca, então ele encontra, o que pede recebe, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Deus abriu as portas para mim, falou comigo, me atendeu, está me atendendo, porque eu tenho buscado no Senhor. Se eu tivesse buscado através de aprovação de igreja, porque estive em igreja boa, estive em igreja
complicada em período, eu teria ficado no caminho. Agora, isso é o que está derrubando muita gente. Ele pega aqui um erro e esse erro não vai te fazer mal. Enquanto você disser, Deus me ajude, o Espírito Santo vai tirar você dali. O Espírito Santo vai te encaminhar. O Espírito Santo vai trazer. Eu sou uma proposta para você. E se você colocar no teu coração, Senhor, esse homem, será que ele pode me orientar nos caminhos com o Senhor? E se não for, o Senhor vai transferi-lo, porque as ovelhas são do Senhor. Agora, doente, louco é aquele que, usando as palavras de Deus, que usando agora o que não é dele, tenta se fazer de santo, tenta se fazer como um semideus, tenta se fazer agora uma pressão na cabeça da pessoa, fazendo medo na pessoa. O evangelho não é isso, não é. O evangelho é proximidade com Deus, o evangelho é felicidade. O evangelho é que quando mais se aproxima de Deus, mais firmeza, mais paz, mais coragem, mais ânimo, mais alegria de viver você tem. Isto é o evangelho. O evangelho é poder porque ele te transforma. Então você não entre tentando buscar, porque o homem, ele sempre dá um jeito, o homem e também o inimigo, sempre lhe dá um jeito de forjar as coisas de Deus, mentir, fazer igual, uma réplica, algo adulterado, fingindo ser de Deus. Então você entra pedindo milagre, e ele vai simular um milagre para você, não é? E você entra querendo ouvir alguma coisinha, ele vai. Não é assim. Entre com o sentido de conhecer a Deus. Diga, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor meu, eu não sei que homem está na minha frente, porque aliás, a palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia na força do seu braço, ou confia no homem. Então, eu não posso, como é que eu vou confiar? Nem em parente meu eu confio, às vezes, porque já fui desiludido. Então, eu quero crer, Senhor, que o Senhor vai me conduzir. Eu quero crer, Senhor, que eu vou encontrar a essência, Senhor, desse evangelho, e o Senhor vai me ajudar, porque Jesus, quando veio, ele não me encheu de tarefas. Jesus não exigiu que aquelas pessoas soubessem profundamente tudo, ou fossem letrados. Ele não fundou academias, ele não fundou escolas, Jesus fez diferente. Eu quero que você entenda que a partir de Jesus, o restante foi por conta dos homens, tirando a igreja primitiva, tirando aqueles apóstolos que deram sua vida. Depois disso, lá por 300 e qualquer coisa depois de Cristo, a igreja passou na mão do homem, a igreja passou a ser transformada. Então aí, meu irmão querido, nós perdemos aquele contato. Você fica doido se você está fazendo um trabalho, está falando com alguém e perde a conexão com a tua internet, e que nós pedimos a Deus que mantenha firme agora. Agora imagina você perder a conexão com Deus, com a verdade, com aquilo que é a eternidade, aquilo que é solene, aquilo que é absoluto. E o homem se permitiu isso. O homem durante anos perdeu esse contato com Deus, porque foi patrocinado pela maldade que não descobrissem a verdade. E vimos uma história então, e o homem continua agora perdendo sua conexão com Deus. E agora ele quer exigir coisas que não pode, não é assim que se faz. Nós temos que nos entregar, porque é o Espírito Santo que nos coordena, é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Eu não posso transformar a tua vida, eu posso aproximar você de Deus e mostrar o que Ele faz na minha vida. Aliás, todo pastor, todo o mestre ou todo o líder, ele tem que ensinar, ou ele tem que mostrar através da sua vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha a transformação poderosa que Deus operou em minha vida. É isto que nós podemos fazer. É isso que nós devemos fazer. E nisso está os sinais de que eu ando com Deus, através do meu caráter, através da minha postura, através da forma com que da minha conduta, do meu comportamento. Então nisso eu vejo que não só Deus operou nele, mas ele aceitou esse caminho com Deus. E eu creio que ele tem intimidade com Deus. Mas agora, se eu vou fazendo pergunta, se eu vou agora só no afã de que me respondam, até um psicólogo, até um profissional na área de comportamento é capaz de te enganar.
Então, as pessoas estão pedindo para se enganar. As pessoas estão pedindo agora prova de quem não pode dar prova. O homem não é. Não existe um justo sequer sobre a face da terra. O que você pode é caminhar juntos. E um homem sério vai dizer, vamos caminhar juntos, meus filhos. Vamos caminhar juntos. Porque assim como eu creio, assim como eu tenho aprendido, eu quero conduzi-los. Porque nisto eu encontrei a Deus através do que Ele fez, do operar dEle na minha vida. E não por gramática apenas, ou não por emoção, mas por efetivamente a minha vida ter se transformado de uma maneira extraordinária. Não há você falar da presença de Deus e corroborar se Ele não estiver presente através da transformação na tua vida. Então este é o elemento que você deve preparar. Porque Jesus veio, o Senhor diz, olha, eu mandei meu filho. E não é porque você me amou, é porque eu te amo e eu mandei meu filho e ele foi a propiciação dos teus pecados. Quer dizer, ele perdoou os teus pecados, se entregou pelos teus pecados. Agora é contigo. Agora só ame. Agora me ame a ponto de andar comigo. Ame a ponto de me desejar, me alegrar com o teu comportamento, com a tua alegria, com o teu bem-estar, com a tua conduta, com o teu caráter transformado ou melhorado a cada momento. Então não é a dúvida. Se você pensa que é uma série de perguntas mirabolantes que se faz, eu vejo toda hora pastores apertados com perguntas de um nível assim, absurdo de estrutura, para ele se entregar. Mas o Senhor, o acesso a Deus não é pela inteligência. O acesso ao Senhor, ele não é um apanágio, ele não é uma característica, ou ele não é preparado só para pessoas de uma estrutura intelectual grandiosa. O Senhor Jesus é para todos. Ele veio até para o ignorante, para o leigo, para o analfabeto, para o semi-analfabeto. Então você está querendo que os que aceitem Jesus primeiro têm que fazer faculdade, fazer teologia, fazer pós-graduação. Se não é isso que o Senhor disse. O Senhor diz, compreenda o amor do Pai. Compreenda a minha obra, compreenda a minha entrega, compreenda o meu sangue derramado, compreenda o meu amor expresso. Se você não compreende isso, você não compreende nada. Você não vai chegar ao Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque Ele transferiu de uma maneira tão simples. Tudo o que Deus quer que você faça é amá-lo, é respeitá-lo. É isto, quem ama, respeita. Então esta é a forma, não adianta você ficar divagando. E quando a pessoa começa a fazer muita onda em cima, é porque ele quer valorizar, é porque ele tem um objetivo em cima daquilo. Quando ele diz que é só com ele, só ele cura, só ele abençoa, ou só ele conhece tudo, ele está formando o mundo dele, ele está falando em cima dele, da pessoa dele, e já não é mais Jesus. Jesus é uma liberdade que você tem que encontrar, tem que ser apresentado como um amigo. Eu te apresento Jesus, a obra de Jesus que transformou a minha vida, porque Jesus me apresentou ao Pai. Então represente agora de uma maneira saudável, de uma maneira com alegria, com felicidade, desejoso que a pessoa encontre direto a Jesus e não fique criando outros caminhos. E você não aceite outros caminhos. Você não aceita o jogo da inteligência, este jogo da pseudo-razão, argumentando tudo, argumentando, falando, duvidando. Não é esse o caminho. Você vai se machucar com isso. E não perca tempo. Nós estamos perdendo o nosso precioso tempo. Lembra quando eu comecei esse nosso encontro? Entre outras coisas, eu disse, é o dia 12 de julho de 2020. O tempo está passando e a tua felicidade está agora em curso ou não. Depende do que você está vivendo, a escolha que você está fazendo. Eu quero ouvir coisas boas. Eu vou para um lugar onde as pessoas falam coisas boas. Mas se eu vou para um lugar onde as pessoas são grotescas, são mal educadas, são mau caráter, eu só posso esperar que venha xingamento, que venha coisa ruim. Ah, mas o meu filho foi xingado, falaram isso para o meu filho.
disseram isso para o meu filho. Vamos ver, aonde teu filho estava? Ah, o teu filho estava ali. Bom, essa é a linguagem da pessoa. Você quer que teu filho seja reconhecido? Você quer que não, meu filho toda hora está sendo jurado de morte, toda hora estão querendo bater nele, toda hora estão querendo... Mas então, aonde ele está indo? Porque este povo é dado a isso. Agora, eu coloco você, teu filho, tua filha, num lugar onde o povo é, por excelência, grotesco, não querem nada com as coisas boas, tem tudo voltado para as coisas ruins. E você está lá no meio fazendo, você quer ouvir coisas boas deles? Você está lá, seja no esporte, seja numa diversão, e eles estão ali, aquele é o ambiente deles. Você quer ouvir o que deles? Então agora, nós, povo de Deus, as pessoas têm que ouvir de nós o quê? Testemunhos. As pessoas têm que ouvir o que de nós? Tem que ver o que em nós? A mudança do nosso caráter. Não adianta você se forrar da palavra de Deus, que vai ser dispensado quando você morrer. Não adianta, isto não vai assegurar a tua salvação, não vai assegurar o teu respeito, porque Deus não respeita o conhecimento humano meramente. Deus não é assim que Deus age. Isso só serve para a esfera humana, onde você diz, eu sou doutor, eu sou o que manda, eu sou o que faço, eu conheço, e por isso eu subjugo. E muitos, vergonhosamente, estão humilhando os outros porque têm mais conhecimento na palavra, quando na verdade o conhecimento deveria fazer com que eles se humilhassem, assim com que eles não debatessem, assim com que eles mostrassem um caminho, assim com que eles convidassem, venha nesse caminho. Todo o meu estudo, todas as noites de estudo, todos os meus trabalhos agora procurando entender a palavra de Deus, eu só tenho certeza de uma coisa, esse é o caminho certo, vem comigo meu filho. Ai, mas o que é isso? Não, só se deixe levar, vá aproveitando as maravilhas. Deixa que eu sou estudioso, se Deus quiser assim. Você aceita por fé? Então seja feliz, porque eu, por minhas dúvidas, por minha resistência, eu tenho que estudar todo dia. Eu tenho que ir lá fundo, porque eu sou difícil de dobrar. Então eu tenho que estudar, eu tenho que confirmar, eu tenho que buscar. E aí eu tenho que fazer, não raro, o grego, o hebraico, o aramaico. Eu tenho que buscar tudo, eu tenho que ir lá atrás, eu tenho que fazer. Ou porque eu, na verdade, sou uma pessoa que não aceito de bom grado, não entendi a mensagem de Jesus, não aceitei por fé o seu amor, o amor ele anunciando Deus como Pai, ou porque o grupo que eu trato é um grupo tão machucado, ou tão perverso, a ponto de que não quero seguir. E você não precisa forçar, só mostre. Ora, se chega uma comida boa na mesa, uma comida com bom aroma, com bom aspecto, bem servida, mas os olhos vêm e as pessoas chegam. Aliás, você chegou quantas vezes perto de um prato porque ele é cheiroso, para depois saber que ele é saboroso. Você não se deixou atrair? Agora, quando o prato não tem aroma, ou o aroma dele é ruim, ou você nem dá bola, ou pior, você se afasta dele. Então, se as pessoas não estão chegando ao alimento que está sendo servido nesse tempo, é porque ou ele é insosso, ou é porque o cheiro dele não é bom. Porque este aroma suave, e esta beleza, e esta somos nós. E não é complicando a vida dos outros. Não é porque você é um incrédulo que você tem que muito estudar. É que você vai impor isso ao outro. Agora, conhecer a Deus tem a ver muito mais com o coração. Tem muito mais a ver com o fato de ser receptivo ao amor, porque nós fomos criados com o amor. Então, se você se identificar com o amor, ora, um animal que você trata bem, um ser vivo que você dá comida e você ensina algumas coisas, por vezes ele vem buscar o teu carinho, ou ele aceita a tua presença, ou ele aceita não avançar em você e não te machucar, às vezes até te protege. Quantos casos nós vemos aí de leões e feras que pela natureza são mortais ao ser humano e eles protegem alguém porque lhes foi feito alguma coisa de bom.
Nós estamos fazendo alguma coisa de bom para que as pessoas desejem estar conosco. Nós estamos servindo um alimento apetitoso. Nós estamos nos mostrando como um alimento a ser consumido, um alimento que conduz à mesa do Senhor e conduz à eternidade. Ou as pessoas estão nos olhando e dizendo: não, aquilo ali me cheira mal, olha só aquilo ali, olha lá. Então não é, meu querido irmão, nem pelo muito estudar e nem pelo fingir ser, mas é pelo exemplo verdadeiro. Só mostramos a Deus através do exemplo, e para isso eu te digo, assim você poderá trazer junto para uma conversão que eu digo é essa conversão da infelicidade, da tristeza para a felicidade, da morte para a vida, da falta de fé para a fé. Você poderá trazer o cego que não enxerga, o cego que não enxerga e não lê em braille. Você poderá trazer o surdo que não ouve. Você poderá trazer o mudo, o paralítico. E você não considera isso um milagre? Então, esse milagre de Deus, que faz com que todos esses que têm problemas possam aceitar e vir ao Senhor. Isto é que faz. Este é o caminho de Jesus, porque ele reconhece o Pai e o amor do Pai. E não existe obra maior, não existe, do que o Senhor ter dado o seu Filho amado por nós na cruz. Ou entende isso, ou para e vai aprender tudo de volta. E o aprender que eu quero dizer, irmãos, eu uso Bíblia sim. Atrás de mim aqui você vai ver quantas Bíblias tem. Eu estudo sim, estudo, eu leio e eu necessito. Esse é um instrumento que eu uso e vou usar por toda a minha vida, e não me envergonho porque não estou pronto, não me envergonho porque é necessário isso. Mas nós, ainda que não pudéssemos comprar ou ler, ainda que você que esteja me ouvindo seja analfabeto, pois eu te digo, o Pai não se recusa para você. Se você resolver mudar o teu caráter, a tua vida, quando você chamar Pai, quando você começar a falar com Deus, começando a falar com ele, digo: Pai, Pai nosso que estás no céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Pai, querido Senhor. Quando você começar a falar assim, ele vai identificar você como filho, pode estar certo. Não será uma linguagem estranha a ele. Ele vai reconhecer o teu esforço, ele vai ver, ele vai entender. Então você não precisa floreando, você não precisa começar com palavras belíssimas, você não precisa começar, você vai ensinar a Bíblia para Deus, você vai ensinar as coisas do Senhor para ele. Você vai querer, não é essa, a intenção da Bíblia não é criar personagens de teatro ou figurantes ali. A Bíblia, ela tem a intenção de aproximar você do Pai, do conhecimento do Senhor, e através de Jesus, do amor do Pai, através de Jesus. Então, é nisso, querido irmão, é que nós precisamos estar aptos. Abra teu coração, deixe o Senhor te conduzir por amor. E não tenha medo da igreja que você, se é a igreja que você está e você precisa isso, eu vou entrar numa igreja, o Senhor vai me conduzir, ainda porque também você vai identificar, o Espírito Santo vai abrir teu entendimento para você ver se aquilo ali é uma obra em que o inimigo dominou, se aquilo ali é uma falácia, se aquilo ali, então Deus vai te conduzir, mas você tem que ter um critério no coração de buscar Deus. Eu quero te conhecer. Coloca no meu caminho pessoas que serão agora fundamentais na minha proximidade contigo. Senhor, muitas coisas me encontraram na vida, muitas ocasiões que me fizeram pecar, muitos convites que me fizeram perder, Senhor, a minha paz, o meu dinheiro, alguns perderam família, outros quase perderam a vida. Então coloca na minha vida agora, Senhor, as pessoas certas. Coloca na minha vida aqueles que vão me conduzir, aqueles que já têm um caráter transformado, aqueles que não serão ou não vão concorrer em serem meus donos, meus senhores, mas que vão me conduzir àquele que é o meu Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Então peça isso, e Deus vai colocar
Creia, querido irmão. Existem pessoas sérias, sim. Existe. Existe a maldade, claro, mas o mundo, o próprio motivo pelo qual Adão nos mostrou já nos primeiros momentos com Deus de narrativa. Foi isso, que a maldade entrou no mundo pelo pecado. Agora você precisa se conduzir de maneira tal que você escolha. O meu negócio não é com o pecado. Meu negócio não é com a dor, não é com o sofrimento, não é com a tristeza, não é com a desilusão. O meu negócio não é com o sofrimento, o meu negócio é com Deus. Deus criou tudo isso de maravilhoso para mim. Deus criou o mundo e o mundo é maravilhoso no sentido de que eu tenho tudo que necessito e posso viver com alegria, posso viver com saúde, posso viver com felicidade. Mas se tem conhecido só o lado ruim de tudo, só o lado mais difícil de tudo, saia disso. Não vamos entrar no mérito de por que você só sofreu até agora, mas sim de que você precisa ser feliz, porque há pessoas que gostam de ficar argumentando a dificuldade. Tem pessoas que procuram ajuda, mas elas não querem saber da porta que se abre. Elas querem ficar argumentando que tem motivo de sobra para serem coitadinhas, para serem justificadas ali no seu sofrimento. Está vendo? Eu sofri a vida inteira, mas eu não tenho culpa. Nasci de uma família assim. Desde cedo houve violência na minha vida. Me conduziram de uma maneira errada. Só sofri. Tá bom. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dias falando a respeito, já entendi, o sofrimento acompanhou você até agora, você tem mágoa, você tem dores, você tem uma necessidade de cura interior muito grande, então vamos partir para a solução agora. Mas aí não parte. A surpresa é que você diz sim, eu entendi, sim, agora eu vou te apresentar, a porta está aberta, passe. Não vai. Coisas simples daí ela se recusa a fazer. Prefiro aguentar a dor extrema do que fazer um sacrifício simples de dar um passo. Então, assim é que nós não podemos nos deixar levar. Porque há histórias e somente Deus é que vai nos dar a certeza de que, em buscando amá-lo verdadeiramente, seremos conduzidos com segurança, seremos conduzidos de uma maneira tal em que Ele nos cuidará sempre, porque Ele não nos abandona. Um grande golpe está preparado para esse tempo, para as pessoas. Muitos têm caído nisso. O fato de não se aproximarem de Deus por justificativas que não têm a mínima coerência. Se você quiser recusar tudo, assim como recusaram Jesus, você recusar hoje ir para a igreja, ter uma vida em comunhão com o Senhor, buscando o Senhor, não é nada novo. No tempo de Jesus haviam os hipócritas, haviam os malvados, havia tudo que existe hoje, com o requinte que hoje tem, já existia em uma escala menor lá. Mas era o cenário. Foi o cenário em que levou a crucificação do Senhor Jesus também. Então o homem também expressou-se. Então o homem já é malvado, não é de hoje. O homem já tem toda essa malícia desenvolvida, todos esses atributos, e que nós estamos lutando para não sermos isso. Ora, você quer o melhor para a tua vida. Você pede, certamente que ao dormir você diz: Deus, me dê um trabalho bom. Senhor, eu só quero... Às vezes você até fala: Senhor, eu não quero nada de extraordinário, eu só quero viver em paz, com saúde, com felicidade. Isso é a vontade do Senhor. Cada vez que você falar de uma maneira saudável de viver, feliz, em paz, você está falando de Jesus. Você está falando dele. Você está dizendo: eu te quero, Jesus. Eu te quero em minha vida. Cada vez que você falar assim, que as coisas ruins não têm a ver contigo, e que você não quer o mal da humanidade, você está falando de Jesus. O Senhor, Ele nos amou e nos ama mesmo antes de nós sermos seus amigos. Eu era um homem contrário ao Evangelho. Eu era um homem que, de certa forma, perseguia o Evangelho, porque escarnecia, brincava, porque não levava a sério. Aqui estou. O Senhor me amava, mesmo quando eu o perseguia. O Senhor me amava mesmo quando eu escrachava os crentes, mesmo quando eu, se
tivesse oportunidade, eu humilharia, eu perseguiria os crentes. E o Senhor me amou. Por isso eu estou aqui. Por isso o Senhor me transformou. Deixe o Senhor te amar. Ele te ama, mas responda a isso. Vá de encontro a isso. E você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer. E o Espírito Santo de Deus sabe que você é filho da luz. Quando ele diz que você é o templo vivo, ele está dizendo, eu estou ali presente. Porque eu sei quando você deseja o bem. Eu sei quando você se horroriza com a violência. Eu sei quando você se compadece de alguém que sofre. Eu sei quando a tua consciência te incomoda. O fato é que você não tem firmeza para se manter no teu melhor. Então você cai, então você é levado, como Adão foi levado, como muitos foram levados. Então, nesse sentido, é que o Senhor insiste. Não que você esteja pronto, mas ele reconhece a parte de Deus em você. Ele reconhece o amor do Senhor. Ele diz, enquanto houver amor. É por isso que as igrejas estão de portas abertas. Por isso que nós buscamos despertar em cada um o que já existe nele. Esta identidade com o bem. Porque hoje, muitos preferem. Não é estranho de você imaginar que um homem não queira uma única mulher para ele. O homem queira uma mulher para ele e ele procure outras que ele nem conhece. Não é de estranhar que o homem não queira uma estrutura. Tem homem que não quer casar. Tem homem que não quer compromisso, mas quer a mulher. Tem homem que quer se valer, fazer filho, não quer criar. Ele quer o gozo, não quer a responsabilidade. Não é estranho essas coisas. Não é estranho que nós prefiramos a má conduta do que a conduta boa. Por que fugimos da conduta boa? Então essas pessoas, por amor de Deus, nós insistimos. É por isso, crendo naquilo que o Espírito Santo vê em nós. Por isso ele diz, eu sou templo vivo teu. Acione, só me reconheça. Só dê lado para que o melhor da tua vida aconteça. Alimente o teu lado bom. E você vai ver. A partir do momento que houver luz, não haverá trevas. A partir do momento que você for acendendo a luz nestes cômodos, você vai ver a beleza. Você vai enxergar, você vai se bater menos, você não vai se machucar. E as trevas vão saindo, e o entendimento vai chegando. E você vai percebendo, a felicidade habita aqui. Há tempos que eu não sei o que é ser doente, ou há tempos que eu não sei o que é uma dor de cabeça, ou há tempos que eu não sei o que é uma preocupação, uma notícia ruim. Eu lembro que havia uma época na minha vida em que o telefone tocava para mim, era um tormento, porque só vinha coisa ruim na cabeça. Para ligar, quando era telefone fixo em casa, alguém morreu, aconteceu algum acidente, eu viajava muito. Ou então, depois mais tarde, quando eu estava endividado, que foi um período da minha vida que eu tinha muito endividado, então eu dizia, é cobrador, é credor. Então era um tormento para mim. Tudo era um tormento. Se alguém aparecesse na frente de casa, se alguém telefonasse, se eu mandasse uma carta, tudo, até então era um impasse terrível, porque eu estava perseguido, porque eu já não vivia mais. Então, quando o Senhor me tocou, o Senhor me trouxe para um lugar seguro. E o Senhor, então, me deu vida. E hoje, então, eu tenho uma esperança de tudo, eu tenho um amor pelas coisas. Eu tenho uma certeza das coisas, eu tenho uma fé. Eu tenho hoje um caminho completamente transformado. Humildemente, assim como eu saí do desespero, como eu saí da indignidade, também da indignação, como eu saí também do lado ruim, feio. E isto é a prova, o testemunho do agir de Deus na minha vida. Eu digo a você, se transforme, meu querido. Tudo de bom está guardado para você. Tudo que é de rico, de formoso, de bom, de vitória, Deus tem preparado para os seus filhos. Creia, meu querido irmão. Se deixe tocar pelo amor de Deus e não deixe que os outros enchem a tua cabeça, que você não deve ir lá por causa disso, ou que você não deve por causa daquilo, ou não entre nessa guerra que é do homem, não é de Deus. Isto não é Deus, Deus não afasta as pessoas. Agora, o homem, esse sim, esse o inimigo vai usar para que você não encontre o caminho com o Pai, o descanso com o Senhor. Deus maravilhoso, santo, poderoso, muitas são as artimanhas do inimigo neste tempo.
E ele vem, meu Senhor, não só de uma forma grotesca, mas ele vem também com palavras mansas, suaves. Ele vem também, Senhor, com pele de cordeiro. Ele vem também, meu Deus querido, agora transmutado, transfigurado, para que nós venhamos a sucumbir nas suas propostas, na sua sedução. Oh Deus amado, Santo Poderoso, ajude-nos para que nós possamos nos mantermos firmes e salvaguardando agora, Senhor, a nossa vida, o nosso tesouro. Nós possamos avançar, ainda que ele tente nos encher de medo, nós possamos avançar, sabendo que o Senhor não desampara seus filhos. Ajude agora, meu Senhor, para que todo aquele que está buscando o caminho necessita, todo aquele que pode se deixar, Senhor, levar pelo teu amor, que venha agora conhecer verdadeiramente o teu amor. Há muitos caminhos de desilusão, há muitas mentiras, muita tristeza, muita dor e sofrimento. Que nós possamos servir um alimento apetitoso, um alimento saudável, um alimento rico, abençoado e eterno. Por Cristo Jesus, assim pedimos que abençoe a todos neste dia e nos torne um testemunho vivo, aprazível, Senhor, a Ti e àqueles que estão querendo conhecê-lo, necessitando conhecê-lo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu peço que nos abençoe neste momento. Dai uma semana de vitória para todos. Agora eu, representante do Evangelho. Agora eu, próximo do Senhor. Eu agora junto da minha transformação. Que o Senhor me concede pela sua chegada. Abra a porta do teu coração, da tua mente, do teu espírito, da tua alma. Abra esse templo vivo e diga: habita, Senhor, em mim, para que grande seja o testemunho através da minha pessoa para estes tantos irmãos que hão de ser alcançados pela tua misericórdia, bondade e amor. Amém. Até a próxima, queridos irmãos. Eu conto contigo nesse caminho da verdade. Por mais lindo que possa parecer todas as palavras, sem a comprovação, sem o testemunho da transformação verdadeira, para nada serve, queridos irmãos. Não perca o seu tempo. Vamos edificar. Vamos nos transformar, sermos felizes, em nome de Jesus. Tá bem? Até a próxima. Eu agradeço a companhia de todos. Deus os abençoe a todos, meus queridos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Cristo Jesus.